A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e que nesse dia de hoje, pela graça, pela misericórdia, Deus possa se manifestar para conosco. Amém, meus irmãos? A palavra que eu quero estar trazendo para essa segunda-feira se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que nos diz o seguinte: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, aqui está explicando, falando, exortando, direcionando, esclarecendo a importância de cada cristão levar a sua cruz. E nessa ocasião mais específica, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: se alguém, aquela pessoa, aquele ser, aquele indivíduo que quer, o quer é um verbo que tem o seguinte sentido, o seguinte significado: de querer, de desejar, de almejar, ou seja, aquela pessoa que deseja, que almeja, mais do que tudo na sua vida, seguir o Senhor Jesus Cristo, deve vir após Ele, quando Ele diz vir após mim, ou seja, essa pessoa precisa ter ciência, ao querer seguir o Senhor Jesus Cristo, que Ele deve, ser a luz, deve ser a candeia, deve ser o mestre, deve ser o líder, Eu e você, seguidores, devemos seguir os passos, os rastros, o direcionamento, a exortação, a correção, do Senhor Jesus Cristo. Ele será o nosso líder após nós termos a certeza, estarmos convictos que queremos seguir o cristianismo, como um estilo de vida. Nós devemos saber que Ele será o líder, que Ele será o mestre, e que a partir daquele momento nós iremos negar a nós mesmos, É isso que nos diz a palavra: negue-se a si mesmo, Negar a nós mesmos, eu acho que é a parte mais difícil do Evangelho. No Evangelho não é difícil querer seguir o Senhor Jesus Cristo, é a coisa mais fácil, a coisa mais boa querer seguir o Senhor Jesus Cristo. É bom andar com Cristo, Mas a parte difícil do Evangelho é negar a nós mesmos, Nós queremos prazeres, riquezas, distrações, tanta coisa, A nossa alma, a nossa essência humana, ela pede tanta coisa, ela deseja tanta coisa, são riquezas, são bens, são prazeres, são distrações. E para que nós possamos imitar, o Senhor Jesus Cristo com exatidão, para que podemos obedecer a Ele, nós devemos negar a nós mesmos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo se esvaziou de si mesmo, Ele era Deus e Filho de Deus, e se tornou um mero homem mortal, para que o propósito dele viesse a ser cumprido aqui nessa terra, E eu e você devemos, se quisermos seguir a Cristo, nos esvaziarmos dos nossos desejos, mostrando total submissão e obediência, Assim como o Senhor Jesus Cristo também humilhou-se a si mesmo, tomando sobre si a morte de cruz que era dada para o pior tipo de gente, para bandido, para assassino, para ladrão, Poxa, só para quem não prestava. E o Senhor Jesus Cristo era uma pessoa boa, não tinha pecado, não tinha culpa, e por obediência, ao Senhor Deus Pai, Ele levou sobre si as nossas culpas, morrendo naquela morte humilhante que Ele teve, E aí o texto nos diz mais um pouquinho: e tome cada dia sua cruz. E aí, muitas vezes a gente fala assim: olha, a cruz está difícil, a cruz está pesada, As pessoas olham assim: mas caramba, que cruz que esse homem carrega? Esse homem, não vejo ele com cruz nenhuma, não é verdade? Eu rio porque pessoas já disseram isso, Mas nós temos que ver que o reino do Senhor Jesus Cristo, ele é totalmente espiritual, e a nossa cruz, ela é espiritual, A cruz que o texto fala aqui é a seguinte: vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter dificuldade, vai ter escassez, vai ter enfermidade, vai ter levante do inferno. O Satanás vai usar inúmeras pessoas para nos acusar, para nos perseguir, para nos torturar, para nos agredir, inclusive. Acredite, Essa é a cruz do cristão. E aí talvez você diga: não, mas não é assim. Claro que é. O Senhor Jesus Cristo viveu tudo isso, Ele foi agredido, Ele foi perseguido,
diziam que ele expulsava demônios por Beelzebul, né, sendo que ele era o filho de Deus, né, ele passou por coisas terríveis aqui nesse mundo, né? E nós que somos cristãos, que somos imitadores, seguidores do Senhor Jesus Cristo, não seria diferente. Se ele que era santo, que era puro, que era o Filho de Deus e que era Deus, passou por tudo isso, o que você acha que eu e você, miseráveis, leprosos espirituais, pecadores, vamos passar nessa terra? Dor, sofrimento, perseguição, vai ter, né? A diferença é que com Cristo a cruz é mais leve, né? Mas em compensação, Satanás não vai poupar esforço para tentar nos destruir nessa terra, né? Então, seguir o Senhor Jesus Cristo não é o mar de rosa que muitas vezes a gente pensa, né? Tem luta, tem batalha, mas vale a pena, né? Esses dias eu me perguntava para mim mesmo, estava aqui em casa sentado pensando, né? Poxa, por que é tão difícil lutar para conseguir a salvação? Aí, sabe qual foi a resposta que eu obtive? Ouro é fácil de conseguir? Não, né? Ouro não é fácil, ouro é caro, é difícil de conseguir. A quantidade de ouro no planeta ela é muito pequena. Por quê? Porque é algo valioso, talvez em grandes quantidades inestimáveis, né? O valor do ouro. E assim a salvação, né? A salvação em Cristo Jesus, ela é algo valioso, né? É ser poupado da ira, da destruição que há de vir sobre a humanidade, né? Sobre os ímpios, sobre os pecadores, sobre os idólatras, sobre os feiticeiros, sobre os mentirosos, sobre os avarentos, sobre os adúlteros, os fornicadores, os blasfêmios, né? Essas pessoas serão destruídas, né? Arrebentadas, jogadas no lago de fogo, porque não creram no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, não creram que certo dia o Senhor Jesus Cristo viria para julgar a humanidade, condenar os pecadores, e dar o perdão dos pecados àquelas pessoas que se arrependeram dos seus pecados, que pararam de praticar suas más obras, né? Que confessaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? E foram batizadas com o Espírito Santo para o dia que o Senhor Jesus Cristo viesse, né? Essas pessoas viessem receber o perdão de seus pecados e habitar na sua morada celestial, né? Na cidade que o Senhor Jesus Cristo foi preparar para os cristãos, os seguidores deles. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, que Ele seja convosco. Amém?